Extra. E o nosso palestrante agora é Roberto Braga de Oliveira, que vai falar sobre as lições do que ele aprendeu no Vale do Silício. Roberto é consultor empresarial e palestrante nas áreas de empreendedorismo, excelência no atendimento, motivação, marketing e vendas. Experiência de 36 anos como analista do Sebrae. Roberto, seja muito bem-vindo. Seu microfone está ali. Uma excelente palestra. Obrigado. Muito boa tarde. Para mim é um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar participando deste evento da Campus Party. E o que eu vou dividir aqui com vocês é uma experiência que eu vivi, uma imersão no Vale do Silício. Essa imersão faz parte de um ano sabático que fiz quando eu saí do Sebrae. Trabalhei durante 36 anos como analista do Sebrae e saí num programa de demissão voluntária para depois voltar como credenciado, como terceirizado do Sebrae. E quando a gente sai, a gente tem que passar uma quarentena de um ano afastado para depois voltar a prestar serviço. Então, como eu ia passar um ano parado, eu resolvi fazer esse ano sabático, fazer alguns cursos que eu tinha o sonho de fazer. Embora o Sebrae é uma empresa que invista muito na capacitação dos seus funcionários, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos pelo Sebrae, 2 especializações pela USP, mas eu tenho um orgulho e muita gratidão ao Sebrae, pelo que o Sebrae fez por mim, mas é aquela coisa, o que me trouxe até aqui seria o que ia me levar daqui para frente. Então eu tinha necessidade de fazer algo além, algo a mais. Então, por isso que resolvi fazer esse ano sabático, eu tracei como objetivo cada mês eu estar num lugar diferente. Então, fui várias vezes para São Paulo, participar de grandes eventos lá na área de marketing, de empreendedorismo, e fui 3 vezes para os Estados Unidos. Uma para conhecer o varejo moderno de Nova York, fiz uma pós-NRF. NRF é a feira de varejo mais antiga do mundo, tem mais de 100 anos. Depois fui para o Vale do Silício para conhecer um novo empreendedorismo, embora que minha vida toda dentro do Sebrae foi lidando com empreendedorismo, o tempo todo dentro do Sebrae a gente está falando de empreendedorismo, atendendo pessoas que querem empreender, então orientando as pessoas nessa questão, mas com a questão das startups, da inovação, isso mudou, surgiu um novo empreendedorismo, mudou a abordagem, mudou gestão, mudou linguagem, mudou uma série de coisas, e eu queria conhecer isso pessoalmente. Conhecer, ouvir falar, ler sobre o assunto é uma coisa, agora você conhecer pessoalmente é coisa totalmente diferente. E depois fui para fazer uma imersão também na Disney. A Disney era um assunto que eu sempre fui apaixonado, porque sempre nas minhas palestras, meus treinamentos Sebrae, sempre falei da metodologia Disney, o encantamento de cliente, essas coisas. E eu queria conhecer isso também pessoalmente, não só através de livros, ou de ouvir falar, e constatar se realmente todas aquelas estratégias de encantamento que a Disney utiliza, se aquilo realmente era para valer, se aquilo existia realmente. E foi uma coisa surpreendente, é muito mais do que a gente ouve falar, do que a gente lê sobre a Disney. Então foram 7 dias de imersão lá na Disney, conhecendo todos os segredos da Disney, como é que funciona isso, como é que ele realmente encanta cliente. E é uma coisa espetacular. Então, tudo isso aí para depois voltar a atuar de forma mais consistente, com mais segurança. Uma coisa é quando você só ouve falar, lê, e outra coisa é quando você presencia, conhece pessoalmente. Isso dá mais segurança, dá mais autoridade para você estar falando sobre esses assuntos, né? E no caso do Vale, era também conhecer essa nova abordagem do empreendedorismo para a gente estar passando para os nossos clientes. Mudou essa mentalidade de empreendedorismo e a gente tem muita coisa que a gente pode estar passando para os nossos clientes que vão até o Sebrae para estar
inspirando e fazendo coisas novas, né? Isso aqui foram 100 pessoas, fui através de uma empresa que leva empreendedores para conhecer o Vale, né? Então essa é a turma que estava lá, essa é na Universidade de Stanford. A gente foram 5 dias, mas a gente sempre estava num lugar diferente, nunca estava no mesmo lugar. Então um dia a gente estava numa universidade, outro dia estava num cowork, em aceleradoras. Conhecemos aqui a garagem da HP. A HP é a mãe das startups, é considerada a primeira startup do mundo, certo? E a Plug and Play, que é uma das maiores aceleradoras que existe lá. Na época tinha 400 startups sendo aceleradas lá. E visitamos também universidades, como também a Universidade de Stanford. Só uma curiosidade sobre Stanford. Stanford é uma das universidades que mais forma empreendedores no mundo. Atualmente existem 40 bilionários que saíram da Universidade de Stanford. Então, existem cursos de empreendedores, existe fila de espera para fazer os cursos de empreendedores lá em Stanford. Tem uma outra curiosidade também, essa igreja aí. E como é que foi que surgiu a universidade lá no Vale do Silício? O senador Stanford, na época, ele estudou em Harvard, e o filho dele também estudou em Harvard, né? Só que o filho dele, numa viagem pela Europa, contraiu uma febre e faleceu. E ele queria prestar uma homenagem ao filho dele. Então ele chegou lá em Harvard, falou com a direção, chegou com um bolo de dinheiro lá, oferecendo à universidade para que a universidade fizesse um busto do filho dele, colocasse no pátio da universidade para homenagear o filho dele. A direção não aceitou, ele ficou desgostoso, voltou para Palo Alto, que é vizinho a São Francisco, e com esse bolo de dinheiro ele construiu o primeiro prédio de Stanford. Foi assim que nasceu essa universidade no Vale. Essa igreja aí, ele fez em homenagem ao filho dele. É uma igreja muito bonita, bem interessante, e ele e a esposa dele construíram para homenagear o filho dele. Ok? Outra universidade interessante é a Draper, fundada pelo bilionário Tim Draper. É um camarada que quis revolucionar, ele é contra o ensino acadêmico, o ensino tradicional, e ele quis fazer uma universidade totalmente diferente, só voltada para a questão do empreendedorismo. Existe fila de espera de pessoas do mundo inteiro que vão fazer curso de empreendedorismo lá. Logo na entrada tem esse mural com super-heróis, que ele diz que empreendedor é um super-herói. E é um negócio totalmente diferente essa universidade. Não existe vestibular, não existe uma coisa assim formal de como entrar. Você tem que convencer a direção de como é que você vai entrar na faculdade. Existe um caso bem curioso. Estava o Tim Draper, que é o dono da universidade, conversando com outra pessoa, e chegou uma moça, se aproximou dele e disse que gostaria de estudar na universidade dele. Aí ele simplesmente disse: se você cair naquela piscina e chegar até o outro lado, aí você entra na universidade. Ela não contou conversa, caiu dentro da piscina, mergulhou e saiu do outro lado. Quando voltou, ele disse: pronto, está matriculada. Então, negócio totalmente aleatório, mas, por exemplo, o comum, se fosse proposto para algum da gente aqui, ele vai dizer: mas rapaz, eu vou me molhar, vou cair com a roupa, a água está fria, está não sei o que lá, botaria uma série de empecilhos, não entraria na água. Ou então, antes de entrar, ia colocar uma série de empecilhos, tá certo? Coisas que a gente também presenciou lá foram os locais onde existem as apresentações, os pitches, né, para os investidores estarem conhecendo os novos empreendedores. Isso aqui era uma antiga vinícola, e aí também foi onde o último dia do curso, o último dia da imersão foi aí, onde a turma fez a apresentação, os seus pitches de cada projeto. A gente passava a semana inteira visitando, recebendo, assistindo palestras, essas coisas, mas o curso começava de 8 horas e até 9 horas da noite, e das 18 às 9 era a gente pensando no projeto da gente. A gente tinha que bolar um projeto para apresentar no final. E no último dia, no Demo Day, eu tive a sorte de estar
no grupo que ganhou o Demo Day. Então a gente tirou em primeiro lugar e a premiação foi um Apple Watch, né? Então, isso foi sorte, porque eu estava no grupo que teve a sorte de tirar em primeiro lugar, ok? E a história de São Francisco começa em 1849 com a questão da corrida do ouro. O espírito empreendedor não vem com a questão das startups, das empresas inovadoras, mas sim desde a época da corrida do ouro, quando descobriu-se o ouro. Então pessoas de várias partes do mundo foram para lá atrás de ouro, só que a maioria parte dessas pessoas não encontraram o ouro, só uma pequena parte encontrou, se deu bem, e a maioria não encontrou e não tinha mais recursos para voltar para o local de origem, e eles tiveram que ficar lá mesmo, então eles tiveram que empreender, tá certo? Então lá estão as empresas mais inovadoras do mundo, como HP, Pixar, Twitter, Uber, YouTube, Intel, Netflix, Tesla, certo? São diversos empreendimentos. Além dessas empresas, existem os bancos de investimento, investidores, escritórios de advocacia, certo? Muitos investidores nessa área. Lá também foi quando surgiu a Leves, né? A Leves foi desde a época dos garimpeiros, eles fabricavam roupa grosseira, resistente para os garimpeiros. Depois, quando acabou a questão da corrida do ouro, então eles lançaram a questão do jeans. Né? O cartão Visa, lá também surgiu lá. A North Face, que é uma indústria de confecções de agasalhos, a Gap, e 3 coisas que caracterizam muito a questão do Vale: rebeldia, conhecimento e capital. Então, pensamento rebelde. Então, isso é uma característica muito forte deles lá. Inclusive, por essa questão, foi lá que aconteceu a primeira greve estudantil. O movimento hippie nasceu lá em São Francisco. E a primeira parada gay. Certo? Então, é uma característica dessa questão da rebeldia, a questão da diversidade. A diversidade é muito forte lá. 50% da população de São Francisco não nasceram nos Estados Unidos, são de várias partes do mundo. Então, essa diversidade faz com que flore a questão da criatividade. Quando você está num ambiente onde todo mundo é igual, pensa igual, da mesma forma, então isso não floresce a criatividade. Então, essa diversidade faz com que aflore muito mais a criatividade. E conhecimento é muito forte devido às melhores mentes do mundo vão para lá, porque lá estão as melhores empresas. Então, os melhores engenheiros do mundo vão para o Vale do São Francisco. Certo? Então, isso é muito forte lá, essa questão do conhecimento, da educação. Capital, 25% do capital de risco está nessa região, certo? Então tem muito dinheiro, tem muito investimento, certo? Dinheiro lá não é problema, existe muito recurso. 25% do capital de risco do mundo é muita coisa. E lá também tem a questão do apoio do governo. O governo dá muito apoio, certo? Algumas características que a gente pode comparar, o que existe lá e que é diferente na nossa cultura, na nossa região. Por exemplo, ideia não vale nada. Ideia não tem nada a ver, não vale nada. A mesma ideia que você está tendo agora, nesse momento, milhares de pessoas estão tendo a mesma ideia. O que vale lá é execução. Não adianta você chegar lá conversando com alguém sobre uma ideia do negócio, eles não vão ouvir, não vão dar ouvido. O que vale é a execução. Então, eles querem saber nem o que você fez, o que você foi, eles querem saber o que você está fazendo que está impactando o mundo, certo? E agora existem outras comparações aqui também que a gente pode trazer para a nossa região. Por exemplo, paixão. A gente sempre ouviu dizer, você tem que ter paixão pelo que você faz. Você tem que gostar do que você faz. Ter paixão, faça com amor, né? Lá é obsessão. É muito mais do que paixão.
Você tem que ter obsessão. Então, as startups lá trabalham com obsessão. Isso principalmente devido à superconcorrência. Então, existe o foco total e o hiperfoco. Então, os caras são muito focados no projeto que eles estão fazendo. Então, eles se dedicam dia, noite e madrugada aos projetos que eles estão desenvolvendo. Isso aí foi o que chamou a atenção do Jack Ma, do Alibaba. O Jack Ma foi lá no Vale do São Francisco, quando ele fazia mais ou menos poucos anos que ele tinha começado o Alibaba, e não deslanchava ainda. Quando ele chegou lá, ele viu essa questão da obsessão, do hiperfoco. Aí, quando ele voltou para a China, ele reuniu a equipe dele e ele disse: se a gente continuar trabalhando da forma como a gente trabalha, começando 8 horas da manhã, saindo 18 horas, a gente não vai sair do canto. Aí, então, ele implantou essa questão do hiperfoco, certo? Da obsessão. E hoje, o Alibaba é o que é, a potência que é. Tá certo? Solução e problema versus problema. O que a gente ouve muito falar? Foque na solução. A gente tem medo de problema, a gente foge de problema, a gente não gosta de problema, a gente esconde problema. E a recomendação sempre foi: foque na solução, não foque no problema, foque na solução. Lá não, eles dizem: se apaixone pelo problema. Se você focar só na solução, você vai ficar limitado na solução. Quando você se apaixona pelo problema, então a expansão é muito maior. Então, se apaixone pelo problema, se apegue ao problema, abrace o problema. Então, por exemplo, a questão dos táxis, o pessoal que criou o Uber, então eles se debruçaram, eles abraçaram o problema da mobilidade. Tá certo? Então, se apaixone pelo problema, aí você encontra várias soluções. Depois, status quo versus mudar. Na maioria das culturas, as pessoas querem que permaneça como está, que não mude. Isso nos próprios Estados Unidos. Você vai para um evento em Nova York, as conversas que você vai ouvir das pessoas é que as coisas permaneçam, que as coisas fiquem do mesmo jeito, que as coisas não mudem, certo? Manter. Lá não, eles mudar, transformar, acabar. Certo? Eles têm essa mentalidade, eles querem acabar com o status quo, eles querem mudar o mundo. Inclusive tem um ditado lá: você só deve acordar se for para mudar o mundo, só saia da cama se você tiver a intenção de mudar o mundo. Então, essa é a mentalidade dele. Então, mudar de várias formas, de todos os jeitos, para acabar com o status quo e criar uma coisa inovadora, mais simples, descomplicada. Não falhar. No caso da gente, na cultura da gente, falhar é vergonhoso, a gente não gosta de falhar, a gente não costuma propagar nossos fracassos. Falhar para a gente tira pelas empresas, do ambiente de empresa. Quando a gente falha, quando a gente fracassa dentro do nosso ambiente de trabalho, o que é que acontece? Vem críticas, vem rejeição, vem uma série de coisas. Então, na nossa cultura, fracassar é vergonhoso. Lá não. Falhar, fracassar é permitido e é valorizado. Porque falhar no Vale do Silício faz parte do dia a dia. O tempo todo eles estão falhando. Então, o que é que acontece? O que é que deve ser? É falhar rápido, fazer rápido, mudar rápido. Mas, inclusive, lá existe um evento só sobre falhas. Eles promovem, lá no Vale do São Francisco tem muito evento. E tem um dos eventos lá que o pessoal se encontra só para estar falando das falhas que eles tiveram, dos fracassos que eles tiveram como empreendedores. Então, isso serve de inspiração, serve de exemplo às outras pessoas que estão assistindo ali. Individualismo versus colaboração. Na cultura da gente, principalmente no Nordeste, a gente vê isso muito forte, a questão do individualismo. Nós somos muito individualistas, principalmente na região Nordeste, comparando com a região Sul. A região Sul, o pessoal tem cultura de cooperativismo, existe muita cooperativa lá, existe cooperativa de cooperativa. E eu me lembro de um trabalho que a gente fazia
há tempos atrás, pelo SEBRAE, que era um projeto de implantação de associações e cooperativas nas comunidades. E a gente reunia as comunidades para reuniões para sensibilizar e incentivar a criação de associações e cooperativas. Foi feito muito isso por todo o estado da Paraíba. E eu me lembro de um caso interessante, que foi lá no sertão, que tinha lá no Vale do Pinhacó, tinha um potencial muito bom de arroz, plantação de arroz. Então, o pessoal do SEBRAE, a equipe do SEBRAE viu que ali podia se plantar uma despopadeira de arroz. Eles vendiam o arroz muito barato, porque eles vendiam o arroz na casca. Então, eles podiam beneficiar o arroz e vender o arroz beneficiado, que ganhavam muito mais dinheiro, tá certo? Então, construíram um galpão, botaram a despopadeira, tudo com recursos do governo, um programa do governo em parceria com o SEBRAE. Isso aí funcionou legal. O presidente da associação, quando viu que o negócio era bom, dava resultado, ele saiu da associação, ele tinha um certo recurso, comprou uma despopadeira e montou uma despopadeira para ele. Então, veja só a mentalidade. Em vez dele ficar e fortalecer a associação da comunidade dele, ele preferiu botar para ele. Não, eu quero ganhar sozinho, esse negócio é bom. Certo? Já lá não. Lá o que impera muito mais é a colaboração, certo? O pessoal tem esse espírito colaborativo, eles estão dispostos a dar feedback, então as pessoas se comunicam, conversam, divulgam a sua ideia, eles não têm medo de estar, como eu falei, ideia não vale nada, o que vale é execução, então eles não têm medo de estar falando da ideia, porque quando eles conversam sobre a ideia, então outras pessoas dão opinião e fortalecem ou corrigem alguma coisa na ideia, né? Então cultura de servir, muito forte essa questão de cultura de servir e propósito. Então as empresas modernas hoje, elas têm esse objetivo, não só empreender por empreender, não só montar uma empresa por montar, mas sim montar uma empresa com um propósito. Steve Jobs, por exemplo, quando ele criou a Apple, o propósito dele era melhorar o mundo através da computação. Certo? Então, várias empresas, as empresas modernas hoje têm que se implantar com esse pensamento. Eu conheci uma empresa também lá em Nova York, uma loja de óculos. Então, a cada par de óculos que eles vendiam, eles doavam um outro par de óculos a uma criança carente em idade escolar. Outro que era loja de calçados, então a cada par de sapatos que eles vendiam, eles doavam um tênis a uma criança carente. Então, o propósito de estar servindo e fazendo alguma coisa pela comunidade. Aqui no Brasil, nós temos o exemplo da reserva, né, do Ron Mesley. Não sei se vocês já viram o caso dele. A cada peça que você compra lá na reserva, ele doa 5 pratos de comida. Então, quando você pega uma camisa polo da reserva e olha no interior da camisa, lá na etiqueta, tem lá dizendo: eu não sou uma camisa, eu sou 5 pratos de comida. Então, o tempo já está esgotando aí. Então, essa questão do propósito é muito forte, é muito válido, certo? Ostentação versus humildade. Então, lá existe muito forte essa questão da humildade na região. Lá, São Francisco é uma cidade com 800 mil habitantes, então praticamente do tamanho de João Pessoa, mas lá tem 1.200 milionários. Mas você não vê um carro de luxo, você não vê uma Ferrari, os caras são muito humildes nesse sentido. E é fácil você conversar com o pessoal lhe recebe, lhe atende, certo? Lançar produto, então a gente sempre teve essa questão de quando cria um produto, lançar logo, né? Então existe a recomendação de fazer o MVP, ou seja, o mínimo produto viável, testar antes, validar o produto, certo? Para depois lançar. Então, aqui na gente é pensamento local e linear, e lá é pensamento global, exponencial, ancorado com a questão da tecnologia, certo? Então você pode promover um negócio ao mundo com os mesmos recursos usados há 10 anos para promovê-lo na sua cidade. Hoje existe essa facilidade e muito mais, com muito menos recursos. Eu vou adiantar aqui isso aqui por causa do tempo, certo? 90%, hoje a gente vive numa velocidade muito grande, 90% dos dados da internet foram criados nos últimos 2 anos,
né? Tecnologias poderosas que só governos, corporações e bilionários tinham acesso, hoje estão disponíveis a qualquer um. Então, um agricultor lá no Quênia, ele tem na palma da mão muito mais informação do que o presidente John Kennedy tinha na época. 65% das crianças do atual primário vão trabalhar em atividades que ainda não existem, e isso é comprovado quando você vê a questão do marketing digital. Antes a gente só tinha um marketing tradicional, com a questão do marketing digital surgiram 10 novas profissões, né? Como social media, especialista em copyright, especialista em tráfego, etc. Carne feita com vegetal. Então, aqui na palestra de manhã foi abordada essa questão, né? Eu vou só adiantar isso aqui, mas isso é comum você ver lá no Vale, certo? Inclusive esse hambúrguer lá Impossible faz o maior sucesso, que é um hambúrguer feito com vegetais que tem a mesma textura, o mesmo sabor da carne. E só para vocês verem o impacto disso aí, da carne feita em laboratório. A cadeia produtiva de animal normal é criação, confinamento, abate, processamento, para depois distribuição, varejo e consumo. Então, com essa nova tecnologia, você pega a amostra do tecido vivo, transforma em células que multiplicam em milhares de quilos de carne. Então, daí já vai direto para a distribuição, varejo e consumo. Então, há um impacto muito grande na questão da cadeia produtiva. Certo? As máquinas estão chegando, então existe uma previsão aí dos robôs assumirem muitos postos de trabalho, mas principalmente os trabalhos repetitivos. Essa previsão aqui, a gente às vezes fica com o pé atrás com previsão. Eu me lembro da NRF 2013, que o pessoal decretou a falência, o fechamento de todas as lojas físicas, né? Aí depois a gente viu um negócio contrário, a Amazon, que nasceu digital, abriu uma loja física, né? E inovação é a habilidade de ver a mudança como uma oportunidade, não como uma ameaça. A tecnologia está fazendo pelo nosso cérebro o mesmo que as máquinas fizeram pelos nossos braços na Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, quando criaram as máquinas, facilitou muito a questão do trabalho braçal, né? E a tecnologia vai fazer isso com o nosso cérebro, vai potencializar muito mais o nosso poder mental, tá certo? E um outro pacto, bem rapidinho isso aqui, muito grande, que a gente presenciou lá, foi a questão do carro autônomo. O carro autônomo, isso vai causar um impacto muito grande por uma série de fatores, como, por exemplo, ele anda sozinho, não precisa botar... Inclusive, eles dizem que vai ter um tempo que, se você colocar a mão na direção, você vai levar multa. Então, o carro... Lá teve um pessoal que alugou um carro da Tesla, custa $145 para você passar um dia inteiro com o carro da Tesla, e realmente, eles botaram no grupo, eles dirigindo o carro, eles não pegavam na direção, numa bifurcação o carro fazia a curva direitinho, sem problema nenhum, o carro não erra, certo? Isso traz um impacto enorme, como, por exemplo, sinalização não vai ser preciso, guarda de trânsito não vai ser preciso, não vai haver choque de carros, oficina mecânica praticamente vai desaparecer, porque o carro convencional tem mais de 2.000 peças e o carro autônomo só tem 17 peças, certo? Então, uma série de coisas, de impactos poderá acontecer com isso, a partir até da venda. A Tesla, não existe vendedores para você comprar o carro da Tesla, não existe concessionária, né? Então, ele aboliu essa parte aí. Você faz uma encomenda através da internet do carro, sem a intermediação de vendedor nem de concessionária, certo? Então, muito impacto com a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser a nova energia elétrica, né? As caixas inteligentes, carne limpa, mobilidade e armazenamento em DNA. O que é que as máquinas não vão nos substituir? Fazer com amor. Então, máquina nenhuma vai conseguir fazer com isso, nem mesmo... Existe robôs que faz pizza, faz uma série de coisas, hambúrguer e tal, mas nenhuma máquina vai fazer com amor, né? Empatia, a máquina não consegue se colocar no lugar da pessoa e sentir o que a pessoa está sentindo. Criatividade, tudo que a máquina faz é o homem que cria e coloca na máquina, alimenta a máquina. Pensamento crítico, certo?
E, para encerrar, essa frase do Alvin Toffler que diz: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Obrigado, gente, foi um prazer enorme estar aqui. Senhoras e senhores, Roberto Braga. Muito obrigado, Roberto. Tá no Vale, ia tomar um chacoalhão, né?